Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com o celular ao contrário, então eu vou me acompanhar e acompanhar vocês por aqui, tá bom? Vou deixar aqui ligado e aí, conforme for vendo as perguntas, eu vou lendo por aqui. Boa noite, boa noite. Vamos fazer um teste de áudio para ver se tá tudo certo? Vamos testar o nosso áudio, tá? E eu vou pegar uma água. Pelo meu celular ainda faltam 3 minutinhos, 2 minutos agora, daí a gente já começa. Vamos lá. Eu vou deixar esse celular aqui para eu conseguir ler vocês. Vamos ver se aqui não vai atrapalhar a câmera. Boa noite, Selma, Fátima, Neila, Rosângela, boa noite, meninas. Helena. Não, acho que não vai atrapalhar vocês, né? Pelo que o que eu vou fazer hoje, eu acho que aqui tá bom. Oi, Rê. Vou deixar mais aqui do ladinho pra ver. Vamos lá. Hoje eu tô deixando o celular desse jeito porque eu vou fazer muitas anotações, tá? Então, primeira coisa, peguem caderno, peguem caneta, porque pensem o seguinte, se eu vou escrever aqui, vocês vão escrever bastante aí também, tá? Isso, achei que assim ficou melhor. Boa noite, Zaine, tudo bem? Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Gente, o tema da nossa live de hoje é combinações de massas e molhos, tá? A gente vai desenhar todo um mapa aqui de como ter claro na nossa cabeça todas as combinações entre massas e molhos. E aí, o nosso leque, ele vai muito além do que a gente imagina, né? Porque quando a gente fala em combinar só a massa, sem recheio com o molho, a gente já tem que ter algumas estratégias. Agora, quando a gente fala que a gente tem que combinar uma massa recheada com um molho, aí a figura muda completamente de ritmo, tá? Então, por isso que eu vou pedir que vocês peguem caderno, peguem caneta, para vocês anotarem tudo, o máximo que vocês puderem. Para não esquecer de nada depois, porque vão ser muitos detalhes aqui. Vamos lá, boa noite. Isso aí, já são 8h02, acho que já dá para começar, né? Boa noite, Sabino, Estela. Vamos lá, eu vou lendo os comentários que vocês vão mandando aqui pelo meu celular, tá? Vou fazendo as anotações ali. E o celular, eu já vi que ele tá dando umas piscadinhas, assim, né? Como se fosse uma captura de tela, mas não tem problema, tá? Tenham só um pouquinho de paciência, é só hoje que o celular vai ficar virado assim, porque realmente a gente precisa passar por essas anotações. Rosália, tenta aumentar o volume no seu celular, fazendo favor. Deixa eu colocar aqui para ir carregando. Vamos ver se o problema é aqui. Vamos testar? Teste. Como é que tá? Vamos testar aí o áudio mais uma vez? Só para eu ter certeza que tá bom. Vamos lá? Boa noite, Meire.
Vamos deixar ele aqui por enquanto, daqui a pouco eu tiro esse cabo. Eu acho que tinha acabado a bateria ali. Então, vamos lá. Primeiro que eu quero falar que eu adorei trazer esse tema de volta aqui pra vocês, porque eu tava vendo a última vez que eu fiz essa live foi em 2021. Foi em outubro ou novembro aí de 2021 que a gente falou desse assunto aqui. A Lisete perguntou, você vai passar a apostila depois? Eu não vou conseguir. Lisete, essa é uma aula que vocês têm dentro do curso, tá? Dentro do Arte das Massas, para os alunos que estão entrando aqui agora, dentro do Arte das Massas tem uma aula completa, mais detalhada ainda, sobre essa aula de harmonização e molho. Então, beleza. O pessoal já falou que o áudio tá ok. Vamos começar. Mas sabe que a Selma falou que eu arrasei na maquiagem. Mas sabe o que é? É que eu também tirei a faixa, né? Isso dá diferença. E hoje eu me dei a licença de colocar até um micro brinco aqui, né? Porque eu não tinha uma faixa para combinar com esse azul escuro. Daí eu falei, então eu vou colocar um brinquinho aqui. Então, bora lá, vamos começar. Gente, vamos pensar assim. Primeiro eu vou fazer uma anotação aqui, tá? Antes da gente começar, eu gostaria que vocês anotassem isso no caderno de vocês, tá? Quando a gente fala no critério de molho e massa, primeiro a gente vai falar, para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai falar sobre as massas secas, ok? Sem recheio nenhum. Só que as massas secas, elas se dividem. Quando nós falamos dentro do âmbito de molho, as massas secas, elas têm categorias próprias ali dentro. E vamos lá. Eu vou tirar um pouco esse cabo aqui. Como que fica? Então, massas versus molho, tá? Essa é a nossa primeira anotação. Podem anotar aí, massas versus molho, tá bom? O que vai acontecer aqui? Quando a gente fala de massas secas, a gente tem as nossas primeiras ressalvas. E quais são essas ressalvas? As massas secas, elas são divididas em massas longas, finas, tá? Longas e finas. Longas, largas, né? Longas, largas, né? De largura aí, não é de comprimento. E aí nós temos as massas curtas. Aí aqui nós temos duas categorias de massas curtas. São as massas curtas tradicionais, tá? Vou nomear assim como tradicionais. E nós temos as massas curtas feitas não cilindráveis, né? Que são as massas que nós fizemos na live de quinta-feira, que são massas feitas somente com semolina e água e que não precisam do cilindro, que são massas curtas, tá? Então, massas curtas. Eu vou colocar aqui de semolina, tá? Para vocês terem uma referência. Então, vamos lá. Aqui estão as nossas principais massas secas, tá? Então, essas são as nossas principais massas secas. E aí, o que é importante a gente analisar aqui? Os molhos. Nem todos os molhos combinam com todas as massas. E é isso que a gente vai entrar aqui agora. O que acontece? Na Itália, é muito comum, né, a tradição, se a gente for analisar tradicionalmente falando, os italianos, eles não consomem massas
com molhos muito líquidos, né? Muito molhudos. Nem sei se essa palavra existe, né? Mas só para vocês entenderem, assim, sabe aquele molho em fartura que a gente brasileiro gosta e é acostumado, né? Assim, excesso de molho na massa. Isso é uma questão cultural, tá? A Itália, eles têm predominância por molhos. Pera lá que eu tô ficando fora da... Agora que eu vi que eu tô ficando aqui fora do celular. Isso. Agora vai ficar melhor. Então, na Itália, o que é o hábito de consumo? São poucos molhos, molhos leves, né? Molhos que eles envolvem a massa, mas sem estar em tanta abundância. E molhos encorpados, molhos com pedaços, molhos à base de legumes, muitas legumes e frutos do mar. Então, é normal você ver um molho com berinjela, um molho com abobrinha, um molho com pimentão, molho com frutos do mar, aí vem o vongole, vem camarão, a anchova, que vai para esse lado aí. É uma cultura totalmente diferente da nossa realidade brasileira, né? Que na nossa mesa no dia a dia a gente não come um macarrão, uma massa de um molho de vongole. A gente não come. Ou um macarrão com molho à base de frutos do mar, de polvo, de lula, de camarão. Pelo menos eu não, né, gente? A não ser vocês, se alguém tem esse hábito, me conta aqui que eu quero almoçar na sua casa. Então tradicionalmente falando, nossa, olha quem entrou aqui, a cantina da Vó Regina, boa noite. Seja bem-vinda. Então, tradicionalmente falando, a nossa cultura é diferente. A Sueni perguntou assim, o que seriam os molhos leves? Os molhos leves, quando a gente fala na Itália, a gente está falando assim, aquele molho à base de manteiga, parmesão, água do cozimento da massa, ou manteiga, parmesão, água do cozimento da massa e limão, né? Ou raspa ou limão espremido. São molhos assim, alho e óleo, né? São molhos que não se baseiam, por exemplo, no nosso molho ao sugo, no nosso molho à bolonhesa, né? São diferentes, tá? Então, vamos continuando aqui. Pegando essa linha de raciocínio do que acontece na Itália, o que acontece aqui, agora a gente vai falar um pouco sobre a estrutura de cada massa, tá? Para vocês entenderem por que tem massas que são para determinados molhos, tá? Isso quer dizer que é uma regra em absoluto, Lise? Quer dizer que eu só tenho que comer essa massa com aquele molho? Não, gente. A gente é livre, tá? Mas lembrando que nós somos profissionais. Nós temos que entender muito bem do nosso produto e entender a harmonização de massa e molho é uma das linhas que passa segurança e credibilidade para o nosso cliente. Porque quando o nosso cliente chega pra gente e fala assim, qual molho que combina com essa massa? E você fala, ai, não sei. Ou você fala assim, ai, será? Eu acho que um de tomate. Você não passa segurança, você não passa certeza, você deixa, tá? De ganhar um brilho no olho daquele cliente pra você. Então, vamos lá. Quando a gente fala em massas longas e finas, os molhos que entram aqui, vamos pensar assim. Tragam na cabeça de vocês agora a imagem de um espaguete. Vamos lá, tragam na cabeça de vocês agora a imagem de um espaguete. O espaguete, ele é bem fininho, certo? Ele não tem estrutura física para que quando você pegar com o seu garfo uma massa, ele envolva o molho e consiga trazer junto com ele uma carga de molho gostosa. Por quê? Porque ele é extremamente fininho. Então, para molhos, para massas finas e longas, o que entraria aqui? Molho tipo alho e óleo, né? Na Itália, entra aqui um molho puttanesca.
molho à base de manteiga, manteiga e sálvia, manteiga e parmesão, manteiga e manjericão, né, à base de manteiga. Por quê? Porque todos esses são molhos em que a massa não precisa ter nenhum esforço físico para segurar algo que esteja naquele molho, para você consumir massa e molho ao mesmo tempo, tá? Quando a gente fala em massas largas, elas têm estrutura, ela tem largura, e aí ela permite, no espaço dela, trazer junto recheios mais encorpados. Então, por exemplo, aqui, os molhos, pegando aqui nessa linha de ragu, eu não vou ficar falando todos os ragus, né? Mas um ragu de carne, por exemplo, um belo molho de tomate com pedaços, né? Então, o que é importante a gente entender é o seguinte: uma massa fina, ela não consegue, na pegada do garfo, agarrar nela, por exemplo, um pedaço de carne e trazer junto. Já uma massa larga, ela consegue pegar um molho, né, um pedaço encorpado. Ah, tá escrito embaixo do alho e óleo. Então, molho putanesca e a base de manteiga. Nossa, que eu escrevi errado aqui, Nossa, já faltou palavra aqui no manteiga, hein? Manteiga. Pronto, manteiga. Então, o que acontece? Quanto mais larga for a estrutura da nossa massa, mais ela vai conseguir que na sua pegada com o garfo venha até a sua boca. Massa e molho, pedaços de molho, ingredientes que façam parte do molho, tá? Isso vai muito bem com as massas largas, por isso que normalmente o pappardelle, se vocês forem pesquisar, ele vai estar acompanhado de algum ragu, de alguma coisa, ou um ragu de cogumelo, um ragu de cordeiro, um ragu de carne, um molho de carne de panela, alguma coisa pesada, né, de ingrediente mais presente na massa. Por quê? Porque a gente consegue pegar com o garfo e comer. Inclusive, uma curiosidade, os homens, pelo menos aqui, desde quando eu trabalho e observo isso, os meus clientes homens, eles são fãs de massas largas, tá? Não sei se vocês já pararam para observar entre os clientes de vocês, mas aqui, massas largas é o que mais sai para homens, tá? Molho putanesca, fazendo uma observação aqui, vocês conhecem a história do molho putanesca? Eu não conheço todas, mas uma das versões é que o molho putanesca foi criado, né, pelas primas, né, de antigamente, pelas dançarinas da noite de antigamente, porque ele é um molho muito rápido. Ele é à base de óleo, azeite, anchova, tomate, e agora eu não lembro o que mais eu tenho aqui anotado, peraí aí. É azeitona, alcaparra, tomate e anchova e pimenta, tá? Então esses são os ingredientes que tem no molho putanesca. E aí conta a lenda que era uma massa muito rápida para elas prepararem antes de atenderem os próximos clientes. E aí diz a lenda, né, que o aroma dessa comida ia se espalhando e foi começado a ser servido no salão, tá? Então essa é a lenda aí do molho putanesca. Verdade? Mentira? Não sei, né? Enfim, vamos lá. Nas massas curtas, quando a gente começa a falar aqui de massas curtas tradicionais, que são massas aí à base de ovo e farinha, e aí entra aqui o garganelli, o farfalle, o rigatoni, surpresine, sorprese, cestine, enfim, são todas massas curtas que comportam receber e acumular molhos, tá? Então, sim, essas massas curtas tradicionais, elas casam muito bem com molhos
de pedaços, com molhos mais pesados. Por quê? Porque todas elas têm orifícios, entradas para entrar carne, recheio, molho, enfim, tudo aquilo que está fazendo parte do molho, né? Para entrar nos orifícios das massas curtas. Já quando a gente fala em massas curtas feitas com semolina, então vejam aqui, ó. Estas massas curtas, elas aceitam bastante molho. As massas de semolina, pouco molho. Ok? Então, as massas curtas feitas à base de semolina, elas são os opostos às massas curtas tradicionais. Por que isso acontece? Porque elas não têm tantos orifícios e cavidades para absorver tanto molho quanto as massas curtas tradicionais. E aí, qual molho que vem aqui muito bem para essas curtas feitas com semolina? São aqueles molhos bem estilo Itália, bem refrescante, bem puxando, lembrando a salada, tá? Aqui entram tomates, ricota, berinjela, abobrinha, bem nesse estilo assim que para nós seria um estilo muito salada de verão, né? Brócolis, bacon, que mais? Se alguém souber lembrar de mais algum, mas em suma assim que eu lembro, são molhos que trazem pedaços de itens, mas que não tem molho, tá? São pouco molho. Normalmente eles acabam ficando muito à base de manteiga ou azeite. E aí, esses itens, né? Eles acabam ali, por exemplo, hoje, quem viu lá nos meus stories, eu fiz aqui um oriquete com cogumelo, tá? E aí, claro, né? Eu já coloquei um creme de leite ali porque né, eu gosto e aí ele já ficou assim um pouco mais cremosão. Mas o que acontece? Os cogumelos, eles entravam assim dentro da conchinha do oriquete. Então, já fica uma maneira legal de comer. E são esses tipos de molho que essas massas curtas aqui comportam, tá? Então, vamos lá. Até aqui, alguma dúvida? Então, só para reforçar, tá? Quanto mais espesso, quanto mais pesado, quanto mais denso for o molho, o ideal são as massas largas ou as massas curtas tradicionais, tá? Por exemplo, um molho 4 queijos, um molho bem pesado 4 queijos, né? Fica muito bem com parpadelle servido de mignon. Normalmente esse é um prato bem típico de restaurante. A Kênia tá perguntando sobre macarrão na chapa. Kênia, eu vou ficar te devendo essa resposta porque eu não domino essa questão da parte na chapa, tá? Eu nunca tive a oportunidade de fazer ou de ver alguém preparando um macarrão na chapa. Mas, pensando aqui na minha cabeça, com certeza teriam que ser molhos bem próximos às massas curtas para semolina, em pedaços. Aula de como fazer molhos. Nós, pulou ali. Ive, no decorrer dos próximos dias, quarta-feira a gente tem uma live. Aí nós vamos fazer uma massa sem glúten. Nessa aula eu vou fazer um molho. E provavelmente em cada dia aí a gente vai intercalando alguma coisa. Porque tem live hoje, segunda, tem live quarta, tem live sexta e semana que vem tem live todos os dias. Por quê? O que está acontecendo aqui essa semana é para aquecer vocês, é para deixar vocês já craques, ligados na parada de que semana que vem a gente tem a nossa jornada lucrando com massas. Então, o objetivo é ir aquecendo vocês, é trazendo esses conteúdos, tá? Para que vocês cheguem lá na semana que vem já preparados, aqui pegando fogo. Vamos lá, próxima pergunta. Gostaria de saber se um molho para o ravioli, massa verde de espinafre recheado e mussarela de búfala. A gente já vai entrar no assunto das massas recheadas, tá?
Vamos lá. Não, eu disse que as massas curtas podem ter o acompanhamento das massas curtas? Kenel, eu não entendi aqui a pergunta. Sim, pelo que eu entendi, sim. Da sua pergunta. Deixa eu pegar o celular aqui para subir a conversa, fica mais fácil. Assim eu consigo até passar melhor. A Lúcia falou que já quer fazer para a família dela, isso aí. As massas curtas podem ser usadas como ingredientes de macarrão na chapa, tipo os legumes. Sim, Kênia, podem, tá? Podem, principalmente essas massas à base de semolina, é bem esse o caminho aí, tá? A Bárbara perguntou quais são os materiais necessários para o curso. Bárbara, daí na semana que vem a gente vai explicar tudo para vocês do que é preciso, do que não é preciso. Até lá, a gente relaxa e anota e aprende, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui na questão das massas recheadas, tudo bem? Massas recheadas vai exigir um pouquinho mais da nossa atenção. Vamos lá. Antes de começar a falar recheio e molho, eu vou falar aqui um outro adendo, uma outra observação, que é importante, porque com ele vocês vão entender exatamente o contexto. Deixa eu só arrumar aqui. Eu fiz um script para eu não esquecer, porque vocês vão ver agora quanta coisa vai rolar aqui. Vamos lá. O que acontece aqui, tá? Anotem isso, essa estrutura que eu vou montar aqui agora, vocês anotem, porque ela vai servir como um parâmetro. Sempre que a gente quiser trazer um recheio, um ingrediente, um molho, alguma coisa, a gente vai parar e olhar para esse quadro. Isso combina com isso ou não? E vocês vão entender. Vamos lá. Eu vou separar aqui, isso que eu vou fazer agora não é regra, não é lei, tá? Mas ela facilita muito o nosso entendimento na hora de juntar sabores com molho. Então, neutros, frescos, intensos, gordurosos. E aí aqui por último, depois a gente vai falar de doces. Façam essa estrutura aí no caderno de vocês, tá? Vamos lá, montem essa estrutura. Neutros, frescos, intensos, gordurosos e doces. Vou dar um tempinho aqui para vocês anotarem. Aqui a gente vai primeiro pautar uma série de ingredientes dentro dessas lacunas, tá? Por que eu tô trazendo isso aqui antes? Para você ficar mais fácil de vocês entenderem depois. O objetivo aqui nessa live de hoje é que vocês tenham entendimento e que vocês possam ter segurança e autonomia para fazer, às vezes, um recheio que um cliente pediu, ou às vezes vocês têm alguma ideia de algum recheio, de algum molho, mas vocês ainda têm medo, ainda têm insegurança. Então, com base nessa tabelinha aqui, vocês vão se sentir mais seguros e terem mais autonomia para tomar a decisão. Por exemplo, eu quero fazer um recheio disso com aquilo. Será que combina? Pera lá, vou dar uma estudada aqui na tabelinha, vou ligar os ingredientes, né, na minha cabeça para que eu possa colocar isso em prática. Por isso que tudo que eu tô falando aqui hoje tá sendo de uma maneira assim bem tranquila, bem clara, né? Para que vocês aprendam de verdade. Bora lá! Quando a gente fala aqui em ingredientes neutros, nós vamos falar de todos aqueles ingredientes que eles não têm carga de sabor.
tá? Que eles podem se unir com outros ingredientes e ele não tem sabor para interferir no sabor de outros ingredientes. Aí, o que seria um exemplo? Quase todos, tá? Mas grande parte dos queijos podem se encaixar aqui nessa coluna. O principal que a gente usa muito é ricota. Então, ricota, mascarpone, cream cheese, tá? Vamos lá, eu anotei aqui para não esquecer nenhum. Então, na base de leite, a gente tem aqui ricota, mascarpone e cream cheese, que são ingredientes neutros que vão servir ou para suavizar um ingrediente muito intenso ou muito doce. E ele vai trazer um equilíbrio. Oi? Tô usando aqui. Uhum. Então, o que vai acontecer? Qual que é a função dos ingredientes neutros? A ricota, por exemplo, ela serve para dar volume no seu recheio, tá? Ou ela vai servir para equilibrar um ingrediente muito doce ou um ingrediente muito intenso, de um sabor muito forte. Ou às vezes até fazer um equilíbrio aí entre dois ingredientes, né? Onde a gente tem um que é muito forte, outro que é muito fraco, a gente entra com o ingrediente neutro e deixa os dois no mesmo nível. Aí aqui ainda nós temos a batata, que também pode ser um ingrediente neutro, porque ela é extremamente suave de sabor. Se você entra aqui, por exemplo, com um bacalhau, com queijos, com calabresa, que mais? Queijos, calabresa, bacalhau, azeitona, alcaparras, são ingredientes fortíssimos, mas que a batata vai equilibrar o sabor deles, tá bom? Na parte dos frescos, a gente teve a nossa live de sábado e a gente falou muito sobre ingredientes frescos, né? Fresco é aquele que lembra leveza, que lembra verão, que lembra aquele aroma, aquele frescor, literalmente. E aí aqui vem os cítricos. Opa! Cítricos, que é o caso da raspa de laranja, raspa de limão, raspa do limão siciliano, raspa do limão Tahiti, raspa da laranja baiana, tá? Então, todos os cítricos, eles entram aqui. Aí tem as ervas, a hortelã, a erva doce, o manjericão, o alecrim. Eu tinha escrito um por um ali, vamos lá. Então, aqui a erva doce, manjericão, alecrim, quem mais? Alecrim, manjericão, erva doce, hortelã, sálvia, quem mais? As frutas da casa do abacaxi e maracujá fazem muito bem esse papel. Maracujá e abacaxi, tá? Então, quando a gente fala nos sabores frescos, a gente está trazendo esses sabores aqui. Esses aqui são alguns, tá? O que acontece? Essa coluna dos neutros, ela casa perfeitamente com a coluna dos frescos, sem nenhuma dificuldade, né? Porque, por exemplo, ó, uma ricota, um cream cheese, ou até mesmo a batata, ela vai combinar super bem com erva doce, com manjericão, com alecrim, com hortelã, com a sálvia e até com o maracujá, né? Por exemplo, assim, se for uma calda de maracujá, pode entrar aqui uma ricota ou um cream cheese para fazer uma ligação. Então, veja aqui a gente tem uma casa que se combina, tá? Que é os neutros e os frescos. Eles se combinam muito bem. Então, agora, nós vamos aqui para os intensos, tá? Intensos. O som parou? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo ou não? Vamos fazer
fazer um teste de som. A rúcula, a Sara perguntou da rúcula. A rúcula, ela não, eu não sei se ela traz muito um sabor de frescor. Eu colocaria a rúcula na casa dos intensos, tá? Por quê? Porque ela tem uma pegada, principalmente se ela é aquecida, tá? Sempre que ela é aquecida, ela ressalva ainda mais o sabor dela. Então, vamos lá. Na casa dos intensos, o que nós vamos ter aqui? A gorgonzola, tá? Por isso que nem todos os queijos podem entrar na casa dos neutros. Aqui ainda na casa dos neutros, que eu não tinha colocado, mas a gente pode colocar aqui um queijo brie, camembert, queijo brie, camembert, provolone não, parmesão não, vamos lá, o queijo aqui nos intensos vem gorgonzola, tá? Vem na casa dos intensos, aqui, gorgonzola. O requeijão entra aqui na casa dos neutros também. Mussarela também. A mussarela depende, gente, porque tem mussarela... Mussarela tem o seguinte, tem mussarela que ela é bem salgada, né? Eu já peguei mussarela assim que era bem sonsa de sabor, bem fraquinho, mas tem mussarela que ela é muito forte, aí depende, tá bom? Isso, na casa dos neutros a gente vai acabar ficando com os queijos mais brancos. Ó, foi a observação aqui do Souza, muito bem. Vamos lá, aqui na casa dos intensos, então, gorgonzola é pá, né? Intenso é assim. Intenso é todo aquele sabor que chega assim, pá, no peito. Você comeu aquilo, ele predomina, ele toma, você não tem como não dizer que ele não tá ali, não tem como disfarçar, né? É isso que acontece com os sabores intensos. Então, vai ser assim pra tudo que a gente pensar. E aqui vem, na minha lista, cacau, acima de 70%, tá? Azeitona, alcaparras, opa, minha nossa senhora, alcaparras, vamos lá, anchova, Selma, o camarão, ele não entra aqui no intenso, porque o camarão, se a gente pegar o camarão e misturar ele com outros ingredientes, a gente consegue distrair o sabor dele muito fácil. Isso! Ai, a Eva falou, gruyère, que eu não conseguia lembrar. Gruyère, muito bem. Tá? Vamos lá. Aí, aqui nos intensos vão entrar as carnes, tá? Dentro dos recheios, as carnes, elas têm um papel intenso. Aí vem bebidas, a gente tem cerveja preta, os vinhos só os secos, tá? Vinhos tintos, eles saem da casa do intenso, então vinho seco. E aí tanto faz, se é o branco ou se é o tinto. Bacalhau, calabresa, né? É difícil disfarçar um sabor de calabresa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Cogumelo. Sandra, o cogumelo, ele não chega a ser neutro, tá? É mais fácil a gente conseguir intercalar os cogumelos na casa dos frescos. Porque o cogumelo, quando você prepara ele, cada cogumelo tem uma tonalidade de sabor. Então, tem os que têm os sabores mais intensos e tem os que têm sabores um pouco mais leves, tá? Mas, em suma, grande maioria dos cogumelos a gente consegue perceber muito bem. A Sandra colocou ali bacon. Não. Ó, não vamos misturar. Não me induzam,
tá? Vamos lá. Nos recheios gordurosos, tá? Gordurosos. Aqui sim entra bacon. Só que aí a gente tem duas vertentes, tá? Por exemplo aqui, a gorgonzola, o bacon e a calabresa, eles podem ser gordurosos e intensos, tá? Eles podem vir nas duas, por quê? É muito difícil a gente conseguir distrair o sabor da calabresa, do bacon e da gorgonzola. E ao mesmo tempo, eles têm muita gordura, né? Então, são sabores que podem estar tanto na casa do intenso quanto na casa dos gordurosos. Aqui na minha planilha eu tinha deixado na casa dos gordurosos, mas ele também vai pertencer à casa do intenso. Ah, aqui ainda na casa do intenso as especiarias. Especiarias, tá? As especiarias entram aqui. Vamos lá. Na casa dos gordurosos, a gente tem todas as todas as castanhas e as nozes. Vocês vão entender, né? Então, vou anotar aqui. Castanhas, nozes, tá? Amêndoas. Elas fazem parte de ingredientes gordurosos. Nós temos aqui ainda, na casa dos gordurosos, queijo. Queijo. Sabem que o queijo, o provolone, vamos fazer uma... isso, a Lisete escreveu, oleaginosas. Oleaginosas. Gente do céu. O provolone... ele é um queijo que ele me deixa em dúvida ainda com essa relação entre intenso e gorduroso, tá? Então, ele poderia entrar aqui ou aqui, o queijo provolone. E eu ainda me pego pensando sobre isso. Se vocês lembrarem de mais gordurosos, podem falar que a gente anota aqui. Na casa dos doces, né? Aí a gente tem aqui, então, na casa dos doces, por exemplo, pera caramelizada... Ó, pera, a maçã verde caramelizada. Nós temos a chocolate, morango, tá? Geleias. Então, aqui podem ser as geleias brancas, as geleias vermelhas. E aí, agora... vamos treinar um pouquinho essa brincadeira? Parmesão. O parmesão, eu colocaria ele no intenso. Aqui. Mas aí também, né, tem uma questão assim, o parmesão depende muito da qualidade. Porque eu já peguei parmesão que tinha gosto nenhum, e eu já peguei parmesão que era bem característico, né, bem bom, bem forte. Mas vamos colocar ele aqui. Parmesão. Então, salsão. O salsão, Sara, se a gente pensar, o alho poró ele entra aqui nos frescos. Cadê? Agora eu lembrei do alho poró. Agora é o seguinte, eu não tenho uma base, o damasco ele entra nos doces. Damasco. O salsão eu ficaria em dúvida, sabe, Sara? A respeito do salsão. Porque pouquíssimas vezes eu consumi salsão e aí eu não consigo me recordar. Mas você vai poder me dizer, ele é mais para refrescante ou ele é mais para intenso? Tá? E aí pode puxar aí na sua memória. Quem tem o hábito e quem conhece trabalhar com salsão pode responder. O salsão ele lembra o quê? Mais frescor ou mais intensidade? Vai ser uma dessas duas casas aqui, provavelmente, tá? Ameixa entra no doce. Então, o que é um exercício? As nozes estão aqui, ó, nas gorduras, tá? Nos ingredientes gordurosos, tá? Coentro é intenso. Coentro é intenso, né? É igual, por exemplo, assim, se a gente falar da cúrcuma. Cúrcuma entra no intenso, porque o pouquinho que você resbalar, você tá fora.
Ó, salsão, estão falando que ele lembra frescor, então ele vem aqui. Tá, agora, o que é o exercício que vocês têm que fazer é o seguinte. O que combina com o quê? Tá? A gente tem que parar e pensar assim. Ó, os frescos, é difícil, a gente tem que ter muita delicadeza em combinar os sabores frescos com os intensos. Por quê? Porque quando a gente tenta fazer essa combinação, em grande parte, os intensos matam os frescos. No entanto, os intensos combinam muito bem com os gordurosos. Eles se casam muito bem, tanto é que é muito fácil a gente ter recheio de gorgonzola com castanhas, com amêndoas, com nozes, né? Recheios de carne, cadê? De carne, eu não anotei aqui. Bacalhau, calabresa, parmesão, para ligar o bacon. Então aqui, ó, eu vou fazer uma ligação aqui, ó. Os intensos combinam normalmente com os gordurosos ou com os doces, tá? Os intensos vão combinar muito bem com os gordurosos e com os doces. É normal a gente ver carne agridoce, o queijo forte com doce, tá? Morango, geleia, alcaparras. E os intensos combinam com os neutros. Então, os intensos, todos os intensos, é muito fácil casar ao mesmo tempo. E aqui a gente tá falando de coisas ao mesmo tempo. Intensos e gordurosos e doces podem entrar na mesma receita, assim como intensos, neutros e doces podem entrar na mesma receita, tá? Adoro queijo com damasco, salsão, aqui. O camarão, Rosângela, o camarão. Tá, aí seria mais fácil a gente abrir aqui uma terceira não, né? 1, 2, 3, 4, 5, uma sexta coluna, tá? Porque é o seguinte, camarão e salmão, se bem que o salmão é gorduroso, o salmão ele tem uma quantidade forte de gordura, mas ele é muito suave. Se a gente ligar um salmão, um camarão com um intenso, é muito fácil a gente acabar com o sabor. Então, camarão e salmão, eles ficam com os frescos. Porque combinam com os frescos, não que camarão e salmão sejam frescos, porque camarão e salmão, peixe, não são frescos, mas eles combinam muito bem com todos os ingredientes frescos. E aí, vamos lá, tá? Pra gente continuar. A gente já vai entrar na casa dos molhos, Andréia, só um pouquinho. Isso aqui são ingredientes. Esses ingredientes, eles podem estar dentro de uma massa recheada, eles podem fazer parte de uma massa forneável, ou de uma lasanha, ou de um rondelli, de um canelone, ou eles podem estar presentes nos molhos, ok? Então, todos esses sabores aqui, eles podem ser recheios ou ser parte de um ingrediente dos molhos. Vamos lá! Agora que vocês já entenderam, que a gente já entendeu, por exemplo, que os intensos matam os frescos, mas que os neutros combinam com os frescos, os intensos combinam com os doces, os intensos combinam com os neutros e doces, tá? Agora vocês têm essas tabelinhas aqui. A gente vai pensar o seguinte, como combinar tudo isso lá pra frente? Eu vou virar aqui a página e bora lá. É importante a gente pensar o seguinte a partir de agora. Ali é uma tabela de sabores, tá? De possibilidades do que pode ser combinado com o que e como que a gente pode trabalhar tudo isso dentro do nosso dia a dia. Seja na hora de combinar um molho ou combinar ingredientes de recheio. Só tô organizando aqui.
E agora, o que a gente vai fazer? Selma, bacalhau, ele entra no intenso. Porque o bacalhau, ele é bem forte, né? Ele é bem presente. E aí, com o bacalhau, entra perfeitamente a batata. A gente sempre tem que se lembrar o seguinte. A Bia perguntou do frango. O frango, ele vai acabar entrando junto ali com o camarão e com o salmão, né? Eu vou ter que dar um nome para essa categoria aí. A nossa massa... Aqui. A nossa massa. Essa é a nossa massa, tá? A partir de agora, a gente vai falar única e exclusivamente sobre massa recheada. Essa é a nossa massa, ok? E esse é o nosso molho. A nossa massa, ela é uma pintura. A nossa massa, ela é uma pintura. Ela é uma obra, ela é uma arte, ok? E o nosso molho, é a nossa moldura. Então, tem que ser harmônico, tem que conversar. A massa não pode acabar com o molho não pode matar a massa. A Lúcia tá perguntando se a massa da massa recheada é a mesma massa de macarrão. Sim, é a nossa massa base. Farinha e ovo, tá? Então, gente, seguinte. A nossa massa vai ser sempre a nossa obra de arte. Mas não é porque a nossa massa é a nossa obra de arte que o nosso molho não tem importância. O molho, né, a moldura numa pintura, ela tem a importância de proteger, de cuidar e de enaltecer ainda mais a beleza do que acontece na pintura. E aqui é exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Então, o molho, ele vai entrar junto com a nossa massa no intuito de complementar, elevar, enaltecer tudo que acontece dentro da nossa massa, tendo ele ainda a sua presença, mas de forma sutil. Isso é o que acontece, é regra para 99% dos casos. No entanto, para cada regra tem-se sua exceção. Quando a gente fala, aqui eu vou dar um exemplo de uma exceção, tá? É quando um recheio, então aqui ó, para recheios fortes, então para recheios fortes, intensos, de presença, que a gente quer que aquele recheio se sobressaia, nós usamos molhos leves e neutros, ok? Quando nós temos um recheio fraco, pode-se dizer assim, um recheio básico, um recheio... Eu vou dar um exemplo, né? Um recheio de mussarela, um recheio de ricota com nozes, né? Que é nozes, apesar de ser gordurosa, mas quando ela tá com a ricota abaixa bem o teor dela. Então, para recheios leves e fracos, eu vou colocar como fracos, os molhos são intensos. Tá? É isso que acontece. Selma, sim,
Porque a Selma perguntou se os molhos interferem no recheio, que ela fez um capelete de costela e ao colocar o molho vermelho, o molho parece que tirou o sabor da carne. Aí aqui a gente vai entrar na casa de combinação, tá? Então vamos lá, pegando já o gancho dessa pergunta da Selma, é o seguinte. Carnes, de um modo geral, eles combinam com molho vermelho. Por quê? Porque são pesadas. São comidas pesadas, as carnes são pesadas, então de um modo geral, praticamente todas elas combinam com molho vermelho. Podem anotar isso aí, gente, tá? Ou um molho branco intenso, que é o caso do mignon com molho 4 queijos. Um branco, e aqui eu vou colocar branco intenso, né, que seria com queijos. O que aconteceu aí no seu caso, Selma, foi o seguinte, acho que é Selma, né? Isso, Selma. Você precisaria ter deixado o recheio da carne com um tchan maior. Você tinha que ter dado uma pesada a mais no sabor do recheio, tá? As carnes, sempre que elas vão para dentro dos nossos recheios, elas têm que ser pesadas, elas têm que ser de sabores marcantes. Por isso que é até bom juntar as especiarias com as próprias carnes. E aí pode ser uma pitada de noz moscada ou um cravo. Ó, gente, isso aqui, ó, são obras artísticas do infantil daqui de casa, tá? Olhem esses desenhos aqui, ó. São tudo obras artísticas da classe infantil que habita nessa casa. Que eu tava escondendo pra não ficar tão feio. Então, carnes, né, ainda também combinam com esse intenso, molho branco intenso, que aí seriam com queijos. Quando a gente fala de carnes leves de sabor, como é o caso do camarão, frutos do mar, né, do modo geral, frutos do mar, frango, eles vão combinar com molhos brancos leve, molho branco leve e a manteiga e as manteigas. Só que aí aqui nós temos uma vertente, porque o frango, no caso, ele combina tanto com molho vermelho quanto com molho branco e tanto com a manteiga. Então aqui, ó, eu recebi uma pergunta que eu tinha colocado lá na caixinha do Insta, se alguém tinha uma dúvida. E eu achei muito legal que eu recebi lá, que alguém me falou assim, molho coringa. Então, molho coringa, o que vocês têm que pensar sempre no cardápio de vocês? Vocês têm que ter um tipo branco, um tipo vermelho e uma manteiga. Por quê? Em 99% dos casos, a manteiga, ela combina com todos os sabores lá daquela nossa cartela. O molho vermelho e o molho branco, ele vai ser uma alternativa. Então, por exemplo, a pessoa, frutos do mar, o que é o recomendável? Um molho branco ou a manteiga. Aí a pessoa não gosta de molho branco. Aí o que você vai indicar então para ela? Ela tem a manteiga, né? Molhos com carne, carnes pesadas. Seria o que é o ideal? Um molho vermelho. Mas aí a pessoa não gosta de molho vermelho. Então, o que você pode sugerir aqui para ela? Então, a gente tem a manteiga. Então, a manteiga saborizada, ela sempre vai ser uma via escapatória de quem não gosta de molho branco ou de molho vermelho. E quando a gente fala aqui nessa casa de molho branco, eu não estou falando só do molho bechamel, até porque na Itália ele não é reconhecido como um molho, mas aqui no Brasil os clientes pedem e consomem o molho bechamel como sendo um molho, né? Então, o que acontece? Esse molho branco, ele pode ser o de bechamel, ele pode ser molho alfredo, ele pode ser um molho de nata, um molho de queijos, tá? Todas essas tonalidades brancas se encaixam numa espécie de molho branco.
Nos molhos vermelhos, aí aqui podem ser molhos com pedaços de tomate, molhos, por exemplo, com um molho de tomate vermelho com pimentão defumado, um molho de tomate com pedaços de tomate lá dentro, só um molho de tomate batido bem levinho, tá bom? Bem fininho. O Souza tá perguntando se o molho branco seria a base de creme de leite. Então, aí são algumas variações que a gente encontra. Você vai ter cremes brancos à base de creme de leite, vai ter cremes brancos à base de nata, cremes brancos à base de leite, tá? Então, qualquer item branco, né, a gente tá falando aqui, normalmente eles combinam com a grande parte dos recheios. Vamos lá. Vamos fazer um exercício agora bem de massa, bem de molho e massa. Por exemplo, assim. Vamos virar aqui. Eu vou escrever e vocês vão responder aí, tá bom? Essa aula vai ficar gravada, vocês podem reassistir depois até para copiar. Então, por exemplo, calabresa. Calabresa combina com o quê? Calabresa. Tinha alguém que tinha perguntado, da burrata. Molho pesto. Molho pesto, ele vai combinar muito bem com massas secas, as massas secas finas, tá? Agora eu tô ficando em dúvida, né? Que vocês estão mandando ali, eu já vou. Tá, o molho pesto, ele vai ficar muito bem com as massas secas ou com recheios neutros, leves, de queijos leves, como é o caso da burrata, da mozzarella, de búfala. Então, vamos lá. Ó. Calabresa. Calabresa, ela combina com molho branco, ela combina com molho vermelho e ela combina com a manteiga, tá? E aí pode ser sim uma manteiga com sálvia. Então, eu vou anotar aqui. Abóbora cabotiá. Se eu falar pra vocês assim, uma abóbora cabotiá com carne seca. Abóbora cabotiá com carne seca. Com o que combina? Carne seca e aqui na versão com amêndoas defumadas. Ó, duas possibilidades. A abóbora cabotiá, se ela tiver junto com a carne seca, ela vai pedir o quê? Um molho vermelho, tá? Um molho vermelho porque a predominância que vai vir vai ser da carne seca, que é uma carne, tá? Ou uma manteiga. Se a abóbora cabotiá tiver com amêndoas defumadas ou com nozes, aí ela já abre uma ala, tá? Uma alternativa para você trazer o quê? Molhos brancos. Por quê? Para realçar as amêndoas ou ainda a manteiga. Isso aí, os molhos brancos ou manteiga. Quando a gente fala do frango, o frango ele não deixa de ser uma carne, né? Ele continua sendo uma carne. Por ser uma carne, ele tem essas duas vertentes. Ele pode ser tanto um molho ao sugo, um molho vermelho ou um molho branco, tá? Só que é o seguinte, se o frango for frango com requeijão, por exemplo, frango com requeijão, já não faz sentido colocar molho branco. Por quê? Porque o requeijão que está dentro do frango é branco. Se você colocar um molho
branco com frango e requeijão, o molho branco vai destruir todo o seu trabalho de ter colocado requeijão lá dentro. Então, aí, para esse frango, para ter distonância, para a pessoa perceber que lá dentro daquele frango existe um requeijão, você tem que vir com molho vermelho ou com uma manteiga, tá? E aí, aqui, pode ser, gente, uma manteiga com sálvia, uma manteiga com manjericão, uma manteiga com alecrim, uma manteiga com tomilho, tá? 4 queijos. Vamos lá, recheie os 4 queijos. Eu vou tirar... Mas é que eu estou vendo... Eu já tiro os comentários, galera, que como eu tô fazendo perguntas, se eu tirar os comentários, vocês não conseguem responder. Vamos lá, recheie os 4 queijos. O que na harmonização de vocês acham que é interessante? Mas, Valéria, você também pode desativar os comentários, tá? Se você clicar ali nos comentários, tem lá nos 3 risquinhos, desativar os comentários. Daí eles não vão mais te atrapalhar. Tomate, muito bem. Aí vem o molho vermelho, né? E aqui, a gente ainda não falou de um molho, que é o seguinte, tomate confitado, tá? Tomate confitado, seja ele só com ervas e especiarias, ou tomate confitado com cogumelos, também é uma excelente via de mão aí para combinar com muita coisa. Limone, eu combinaria o de limone com queijos mais puros. Se não tiver gorgonzola, aí sim dá para combinar. Se tiver gorgonzola dentro desses 4 queijos, eu já acho que fica um pouco pesado. Porque lembra lá na nossa tabela que o gorgonzola ele é um sabor intenso. E sabores intensos matam sabores frescos. O limão, ele tá na casa do sabor fresco. Então, o que vai acontecer? Se tiver gorgonzola dentro do recheio, ele não vai realçar esse molho de limone como ele deveria. Agora, se fala assim, Lizy, não tem gorgonzola? Daí eu acho que ele entra muito bem, sim. Ravioli com recheio de ricota e espinafre. Ravioli recheado de ricota e espinafre, ele vai combinar... Não, filopasta, limone não é um recheio, é um molho, tá? É um molho onde a gente coloca a manteiga, suco de limão siciliano, raspa de limão siciliano e parmesão. Algumas pessoas colocam a gema ou não, tá? O que foi ali a pergunta? Que tipo de molho usar para um ravioli de ricota e espinafre? Tá, ricota e espinafre, ele vai ficar assim bem livre, tanto pro branco quanto pro vermelho. Por quê? O espinafre, ele tem sabor terroso, tá? Sabores terrosos, ele combina com o molho vermelho, mas ele também pode ser combinado com o molho branco. A ricota, vamos pensar que a ricota ela é neutra, né? Então não teria problema a gente colocar um molho branco na ricota, porque ela já não tem sabor, tá? Então a gente não precisa se preocupar. O que você tem que pensar assim? Qual é a carga de tempero e sabor que eu estou levando para o espinafre? Por exemplo, se você refoga uma cebola, manteiga, o espinafre, sal, pimenta do reino, tempera bem tanto a ricota quanto o espinafre, ele vai se sobressair tanto no molho vermelho quanto no molho branco. E aí é uma questão de preferência, de gosto pessoal, porque eu já tive clientes que pedem no molho branco e tenho clientes que pedem no molho vermelho. Eu, Lisiane, consumiria com o molho vermelho. Eu, Lisiane. E vocês? Gente, o molho limone, ele é assim. Se tudo der certo, eu faço ele na quarta-feira para nossa massa sem glúten, tá? Molho limone, vocês usam manteiga, parmesão, raspa de limão siciliano, suco do limão,
Algumas pessoas misturam a gema de um ovo lá dentro, lembrando até um carbonara. Outras pessoas não, tá? É isso, é a manteiga, parmesão, o suco do limão e a raspa do limão e um pouco da água do cozimento. Essa é uma versão do molho limone. Lembrando que na Itália tem várias versões, inclusive com vinho, sem vinho, com a gema, sem a gema, tá? Aí vai uma questão de preferência. Vamos lá. Burrata e mussarela. Queijo burrata e mussarela são extremamente delicados e caros, certo? Vamos combinar, né? Que além de muito delicados, eles são caros também. Então, o que acontece? Aqui, ou você vem com uma manteiga muito gostosa, saborizada, e aí combina uma manteiga com raspa de limão siciliano, uma manteiga com sálvia, uma manteiga com tomilho, alecrim, uma manteiga com raspa de casca de laranja também, tá? A Lúcia falou assim, eu vou ficar biruta com tanta informação. Gente, é por isso que vocês têm que anotar, porque hoje é a live de segunda, a gente tem a live de quarta, a gente tem a live de sexta e a gente tem semana que vem, que é a jornada mesmo. Por enquanto eu tô só aquecendo vocês. A burrata, ela é muito delicada, tá? Ela é muito leve. Então, não faz sentido a gente trazer nenhuma espécie de molho branco aqui para ela. Porque senão a gente vai destruir esse recheio aqui. E aí aqui pode entrar, né? Por exemplo, a manteiga saborizada, manteiga. Pode entrar o tomate confit. E o molho vermelho, tá? E aí esse molho vermelho pode ser um molho vermelho bem suave ou pode ser até com pedaços. Vamos aqui para o último teste. Deixa eu pegar um recheio aqui. Alguém quer colocar algum recheio aqui? Pra gente responder, pode colocar o recheio e a gente já fala o que combina. Brie e damasco. Vamos lá, essa pergunta é para vocês. Brie e damasco. Isso, Souza, tipo pomodoro. Exatamente, O que, na minha opinião, ficaria mais gostoso tipo pomodoro do que um molho vermelho ralo. A Selma perguntou do bolonhesa. Seria o molho, Selma? Ó, camarão, salmão, a gente já falou sobre eles aqui. O camarão, o salmão e os peixes, eles entram com molho branco ou manteiga. Brie, nozes e damascos. Vamos lá, calma aí, gente. Calma. Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá. Gorgonzola e cabotiá. Gorgonzola e cabotiá. A gente tá falando de um sabor super intenso e um sabor mais adocicado, tá? Que é o sabor da cabotiá. Nesse caso aqui, tendo a harmonização dos dois sabores, né, que a gorgonzola, ela tem que entrar com muita delicadeza aqui junto com a cabotiá para não morrer ela. Pensando na questão de molho, o gorgonzola, para ficar mais suave, combinar melhor, seria com molho branco, tá? Porque na minha cabeça eu tenho dificuldade de assimilar uma gorgonzola com molho vermelho. Então, no meu paladar, para mim, ficaria aqui um molho branco ou as manteigas ou um tomate confit. É um tomate confit que aí ele é neutro, tá? Então, por quê? O molho branco, mesmo ele sendo branco e mesmo o queijo tendo uma base branca, ele ainda é forte, ele não vai sumir no molho branco. E o molho branco, ele vai realçar também o sabor da cabotiá. Secagem das massas, a gente vai falar sobre massas secas na próxima sábado,
Não sábado dessa semana, na outra semana ainda, tá? Vamos lá, Brie. Brie, damasco e nozes. Brie, damasco e nozes, tá? Molho branco. Vamos passar pelos molhos. Vamos lá. Molho vermelho. O molho vermelho, ele tem uma nuance de um molho adocicado, certo? Ele tem a nuance de um molho adocicado. Aqui a gente tem os damascos, que tem a nuance de um molho adocicado. Então, provavelmente o damasco e o molho vermelho, um ali iria anular o outro. No caso, o molho vermelho iria diminuir o sabor do damasco. Brie é um queijo. Se a gente colocar esse queijo super delicado, super fino, no meio de um molho bechamel branco, o molho branco vai acabar com a estrutura física do brie. E aí, o que a gente faz? Aí eu pergunto pra vocês, o que a gente faz se o molho vermelho vai anular o sabor do damasco e o molho branco vai anular o sabor do brie? Aí a gente entra com a manteiga. Perfeito, Eva. É isso, é a manteiga. Porque aqui o nosso objetivo é nós estamos falando que é de 3 ingredientes delicados, onde nenhum dos 3 ingredientes, ele ressalta sabor, nenhum dos 3 grita, né? Por exemplo, assim, o brie ele é muito leve, o damasco ele é leve e as nozes também são leves. Então aqui, como são 3 ingredientes muito suaves, tem que ser a manteiga, tá? Uma manteiga saborizada, é isso aí, pessoal. Aí, subiu ali a pergunta, não li o nome de quem que era? Fung com ricota, tá? Fung. Vamos lá. Se a gente pegar um molho vermelho, tem que primeiro pensar, aí é uma questão de paladar. Será que você gostaria da combinação de molho vermelho com fung? A mim não agrada muito. Eu confesso que eu prefiro o fung com o molho branco, tá? Se a gente pensar que o outro ingrediente do nosso recheio é ricota, e ricota já não tem gosto, ela só tem presença, então aqui o nosso molho pode ser qualquer molho de base branca ou manteiga. Pode ser um molho 4 queijos, que combina bem, né? Se o fung estiver bem presente, bem saboroso. Um molho alfredo, um molho de nata, um molho bechamel ou a manteiga saborizada, tá? Vai combinar com qualquer um desses fung com ricota. É isso, pessoal. Isso aí. Deu pra gente fazer um exercício? Contem aí pra mim, deu pra vocês assimilarem essa jogada, essa estratégia de combinações? Gorgonzola com damasco, molho branco ou manteiga, tá? Sim, uma manteiga saborizada com alcaparras, ela é perfeita para você colocar o que vai peixe, camarão. No rondelli, queijo brie com nozes, seria um molho branco, tá? Seria um molho branco. Deu para abrir um pouco o leque, assim, da visão de vocês? Do quanto que dá pra gente explorar essas combinações, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter aqueles que são coringa, a gente tem que ter aquele molho. A Bárbara escreveu assim: estou no mundo novo das massas. Gente,
isso que eu trouxe aqui para vocês, eu acredito que nenhum outro profissional online, pelo menos, que eu acompanhe, nunca falou sobre esse assunto, tá? No entanto, esse é um assunto importantíssimo a ser falado e a ser estudado, tá? Por quê? Porque você precisa ter essa base de conhecimento de sabores para você estruturar tudo isso na sua cabeça e ter confiança e perder o medo e passar referência para o seu cliente. Por quê? Os nossos clientes, eles não entendem dessas combinações e eles não têm obrigação nenhuma de entender. Os nossos clientes, eles não param para pensar o que combina com o que e eles não vão parar. Aí essas perguntas que eles têm, eles vão jogar para quem? Pra gente. E se a gente não para fazer essa reflexão do que é que combina com o que, você simplesmente pode estragar a sua massa, você mesmo pode estragar o seu trabalho. Então ele é um assunto importante a ser falado e ele é um assunto importante a ser estudado, tá? Estela, essa planilha eu posso montar para vocês, para colocar lá. Lá na aula, quem é aluno, ela tá desenhada lá na aula. Mas eu vou montar uma planilha em um Word, um Excel, para salvar lá para vocês, tá? A live vai ficar salva, tá? Vocês podem assistir, reassistir, recomendo que daí vocês anotem. E assim, cada anotação que vocês fizerem, provavelmente vocês vão se lembrar de itens e de sabores que eu não coloquei aqui. E tá tudo bem. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão parar e ver aonde que se encaixa, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ler aqui as perguntas agora. A Constança Aparecida. Parabéns pela dedicação com essa base de dicas para nossas massas deliciosas. Ok, a aula foi muito top. Gente, ó, só ressaltando aqui pra vocês, isso não são diquinhas, tá? Isso não são dicas, não são qualquer dicas. Isso é conteúdo puro, tá? Isso é valioso. Vocês anotem isso no caderno de vocês, vocês reassistam essa aula, porque isso é conhecimento puro. E eu sei, quando eu comecei eu tinha muita dúvida. Isso combina com isso? Isso serve com aquilo? Mas será que vai combinar? Às vezes o cliente chegar e perguntar. Eu já fui em um lugar uma vez que vem desses lugares assim que vendem massas congeladas. Aqui tem um que se chama To Go, né? Você vai lá, tem os freezers e daí tem as massas congeladas. Daí eu fui lá xeretar uma vez. E daí eu peguei uma massa e fui e perguntei pra moça. Eu falei, moça, mas essa massa, tipo assim, né? Fiz de abestado. Falei, moça, essa massa ela combina com que molho? O que eu posso colocar dela? Ah, não sei, moça, é o molho que você quiser. Tipo, não que eu fosse comprar a massa. Na verdade, eu ia comprar a massa porque eu queria saber a textura e tudo mais, né? Mas se eu fosse uma cliente que eu não tivesse o conhecimento, eu ia ficar completamente na dúvida. E quando o cliente fica na dúvida extrema, ele prefere não levar do que levar e não saber o que fazer, tá? Então, por isso que vocês têm que ter essas respostas. Por quê? Se o cliente ficar na dúvida, eu mesmo já passei por isso. Tipo, vou no mercado, vejo que lá tem uma coisa legal, diferente. Pegar o negócio na mão e falar assim, tá, mas isso aqui combina com o quê? Como é que eu vou fazer isso? Combina com o quê? Eu preferi não levar para casa. E o nosso cliente, ele é assim. Se ele está sendo exposto a tomar uma decisão que ele não tem conhecimento, ele prefere deixar o produto do que levar. Como entregar uma massa que tem um molho com manteiga saborizada? Aqui eu mando a manteiga saborizada em potinhos, tá? Então eu mando, por exemplo, 150 gramas de manteiga para 500 gramas de massa. Coloca a manteiga num potinho, na hora que o cliente chegar na casa dele, ele vai cozinhar a massa, vai derreter essa manteiga e vai colocar a massa nessa manteiga. Deixa eu passando aqui. Ver se não tem mais nenhuma pergunta. Isso, gente. Então, lembrando que
Quarta-feira a gente tem aula às 20 horas. E aí nós vamos fazer uma massa sem glúten e um molho aqui pra gente preparar junto do começo ao fim, tá bom? Beleza? Então, muito obrigada pra vocês, né? E por vocês estarem aqui. Essa foi a nossa live de segunda-feira. Pra quem é novo aqui, as nossas lives de segunda-feira se chamam lives do Papo Massa. E assim, abrimos aí a nossa semana com tudo, com essa live que foi sensacional. Um beijão pra vocês e até quarta-feira. Ai, deixa eu voltar aqui que eu já li uma pergunta. O Antônio perguntou assim, em algum momento será falado a quantidade de massas versus molho? Sim, 500 gramas de massa para 500 ml de molho, salvo a manteiga saborizada, tá? Então, se o Antônio ainda estiver aí na live, é o seguinte, para 500 gramas de massa são 500 ml de molho, com exceção da manteiga saborizada, que aí você manda 120 a 150 gramas de manteiga para 500 gramas de massa. É isso e fui!